Olá, nono ano! Nós vamos falar nesse vídeo sobre as atividades que vocês têm para fazer nessa semana de 10 de agosto a 14 de agosto. Essa semana também que está acontecendo, né, a aplicação da prova da AP. Esse vídeo ele vai falar um pouquinho com vocês sobre a relação métrica no triângulo retângulo. No ano passado a gente já falou um pouquinho. Esse ano a gente retoma e complementa algumas coisas importantes para a gente falar dentro dos triângulos, tá? Tem muita coisa que com certeza vai surgir dúvida, mas eu vou tirando essas dúvidas e a gente vai conversando sobre elas durante essa semana. Bom, aqui eu trouxe para vocês desenho de um triângulo retângulo, só para a gente retomar, lembrar, né? Triângulo retângulo é aquele aonde um dos lados é reto, então você tem um ângulo aqui de 90 graus. Esse lado aqui, que compõe o ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Um cateto oposto, o outro cateto adjacente. Aquele lado que é oposto ao ângulo reto, que está do outro lado do ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Então, eu vou localizar minha hipotenusa. Primeiro, eu localizo onde está o ângulo reto, do outro lado, a hipotenusa. O que vai dizer para mim que é um cateto oposto ou é um cateto adjacente? O ângulo. O ângulo está localizado aqui, então, do outro lado dele é o oposto, aonde ele está localizado, formando esse ângulo, é o adjacente, tá bom? Se tiver dúvida, sempre volta nessa figura aqui que ela tá bem explicadinha. Bom, então vamos lá para as atividades. Atividade 1. Lembrando, não posso esquecer de falar para vocês que não foi disponibilizado o caderno do aluno ainda, não chegou na escola. Assim que tiver na escola, eles vão avisar e vocês vão buscar. Por enquanto, você só vai colocar no seu caderno, você coloca isso daqui, ó, exercícios da semana de 10 a 8 a 14 do 8, tá? E pode colocar atividade 1, pode até escrever um triângulo famoso e faz atividade. Depois atividade 2, teorema de Pitágoras e faz atividade. Só coloca o número certinho para mim, tá? Bom, o que ele fala aqui na atividade 1? O triângulo retângulo é famoso por suas aplicações em diferentes situações desde as antigas civilizações. Só para você ter uma ideia, os construtores das pirâmides do Egito já usavam uma de suas características mais marcantes para obter cantos retos, ângulo de 90 graus. Eles usavam uma corda dividida em 12 partes iguais com 11 nós. E ao montarem um triângulo, como o da figura, sabiam que, ao encostarem as duas pontas da corda, obtinham o que queriam. Então, tinha uma corda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aonde se encostava, eles sabiam que era o ângulo reto. É atribuída a Pitágoras, um matemático grego que viveu no século V a.C., a primeira demonstração formal sobre a relação que existe entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Em homenagem a ele, essa relação recebeu o nome de Teorema de Pitágoras. Bom, qual a primeira atividade de vocês? Fazer uma pesquisa em homenagem a ele, essa relação recebeu o nome de Pitágoras. O que vocês vão fazer? Faça uma pesquisa sobre como se enuncia o Teorema de Pitágoras, como ele é representado algebricamente. Depois, prepare um podcast para apresentar aos colegas e professor o que descobriu. Eu sei que vocês já fizeram alguns podcasts com outros professores. Também, se tiver dúvida, pode pesquisar na internet como que é e faça uma pesquisa. Não precisa ser nada assim de muito tempo, tá? Não tem assim tanto assunto para falar sobre isso. Pode ser um podcast bem simples e envia para mim, tá bom? Bom, atividade 2. Teorema de Pitágoras. Você deve ter visto em sua pesquisa que o triângulo retângulo possui um ângulo interno medindo 90 graus. além de propriedades e características importantes, e seus lados recebem nomes especiais.
Então, um dos lados é 90 graus e depois eu tenho um dos lados como sendo cateto, os dois lados sendo cateto, e a hipotenusa, como eu falei agora há pouco para vocês, certo? Você sabia que o Teorema de Pitágoras já foi demonstrado de 370 modos diferentes? Agora você vai fazer uma dessas demonstrações. Em uma malha quadriculada, use régua e compasso para construir um triângulo retângulo, com lados medindo 3 cm, 4 cm e 5 cm. Tomando como medida cada lado do triângulo retângulo, construa um quadrado sobre cada um deles. Na realidade, vocês vão reproduzir essa figura no caderno. Então, nem precisa de uma malha quadriculada. Se você tiver, tudo bem, né? Às vezes você tem uma malha quadriculada na sua casa. Se não tiver, tudo bem. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um triângulo de 3 centímetros desse lado, 4 centímetros aqui. Na hora que você for ligar, você vai perceber que ele vai ter 5 centímetros aqui. Aqui você vai puxar 3 centímetros, formando um quadradinho de lado 3, um quadradinho de lado 4 e aqui um quadrado de lado 5, certo? E pode pintar nessas cores ou qualquer outras cores diferentes que vocês queiram. Então, é isso que vocês vão fazer na atividade 2.1. 3. Ternas pitagóricas. Existe como que eu vou explicar para vocês? Alguns triângulos, retângulos, que vai dar exatamente isso daqui, mudando aqui, ó, tá? Que nem, por exemplo, se você pegar, aqui é 3, se você pegar 9, 3 vezes 3, 9, e aqui 12, ele vai dar também certinho um triângulo retângulo, tá? Vai dar Pitágoras, vai dar para fazer a relação de Pitágoras. Então, aqui, nessa atividade, ele vai mostrar pra gente alguns que é possível fazer isso, tá? Do jeito que eu tô explicando. Então, o que ele vai falar aqui? Os triângulos de lado 3, 4 e 5 é um triângulo retângulo. Por que podemos afirmar isso? É possível encontrar uma infinidade de triângulos retângulos semelhantes a esse, cujos lados são números inteiros. Para encontrá-los, multiplicamos os seus lados por números naturais. Complete a tabela a seguir. Então, aqui nessa tabela, você só vai completar. O que ele fez na primeira linha? 3 vezes 1, 4 vezes 1, 5 vezes 1. 3, 4 e 5. Quem são os catetos? 3 e 4 e a hipotenusa é o lado maior, que é 5. A hipotenusa sempre vai ser o lado maior, tá? Não tem discussão. É o maior que existe no triângulo retângulo, então é a hipotenusa. Aqui ele continuou, ó. Aqui ele colocou 3 vezes 1, aqui 3 vezes 2. 4 vezes 2, 5 vezes 2. Isso deu 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Quem são os catetos? 6 e 8. E a hipotenusa? 10. Eu sei disso. Por quê? Porque a hipotenusa é sempre o maior lado. Então, você vai continuar mais duas linhas, ó. 3 vezes 3 e 3 vezes 4. 4 vezes 3 e 4 vezes 4. 5 vezes 3 e 5 vezes 5. E distribuir aqui quem são os catetos e quem é a hipotenusa, tá bom? Depois, você vai escolher 3 ternas pitagóricas dessa tabela aqui e verificar se há relação de Pitágoras. Bom, o que a relação de Pitágoras fala para você? Que a soma desse quadrado mais a soma desse quadrado tem que dar esse quadrado aqui, tá? Então, olha, o que eu vou pegar a primeira linha aqui, ó, 3, 4 e 5. Então, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado tem que ser igual a 5 ao quadrado. Se ele for igual, então você vai ter um triângulo retângulo, tá? Então, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, e somando 9 mais 16, vai dar 25, que é o 5 ao quadrado, tá? Então, olha, esse daqui, ó, ele fala para nós, verifique a respectiva relação de Pitágoras. Isso daqui é verdadeiro, tá? E você vai pegar mais um.
Esse daqui não vale mais, hein? Esse daqui já foi. Você pode pegar esse daqui, ó. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado tem que dar o 100 ao quadrado. Se der, você tem uma relação de Pitágoras. Se não der, porque você não tem, tá bom? Atividade 5, relações métricas. Bom, vocês devem ter percebido que teve algumas coisas que eu andei pulando, ó. Você tem aqui atividade 1, depois você tem atividade 2.1, depois já vai para 3.1, 3.2, aí vai para 5. Eu andei pegando o que tem maior relevância, né, nesse momento agora, tá bom? Por isso que às vezes você não vai achar, você vai achar mais atividades no seu caderno quando você receber. Atividade 5.1. O triângulo ABC é retângulo em A. Então, aqui é o meu ângulo reto, tá? Usando a régua e esquadro, determine a projeção ortogonal dos catetos sobre a hipotenusa desse triângulo. Após determinar a projeção ortogonal dos lados, nomeie os segmentos BH igual a M, HC igual a N e AH igual a H minúsculo, tá? Então, vamos entender o que é uma projeção ortogonal. Eu vou tentar fazer aqui um triângulo retângulo, tá? Vamos ver se eu consigo... Opa, já saiu horrível aqui. Se eu consigo fazer um triângulo retângulo. Vamos usar a imaginação de vocês aí e vamos imaginar que ele é um triângulo retângulo aqui, tá bom? O que ele é uma projeção ortogonal? É quando você divide esse ângulo reto em duas partes. Então, você vai desenhar um triângulo retângulo no seu caderno, tá? Ele pode ser assim mesmo, ó, com o ângulo reto na parte de cima. E você vai pegar uma reta e vai passar aqui, ó, no meio. Ah, isso daqui é tão difícil. Vocês não têm ideia como é difícil mexer com isso. Olha lá. Passei uma reta. Vocês vão perceber que vocês vão ter dois triângulos agora. Como se tivesse um triângulo virado de costa para o outro, tá? Deixa eu só observar aqui. O A tá aqui em cima, o B e o C aqui, tá? Então, aqui é o meu A. Aqui é o meu B e aqui é o meu C. Vou lembrar vocês que os vértices, vértice A, B e C, eu represento com letra maiúscula, tá bom? O lado que é de B até C, ele tá oposto a A, então eu vou representar aqui como um A minúsculo. Esse lado que tá de B até A, ele é oposto ao C. Quando ele é oposto, eu represento pelo C minúsculo, tá? E de A até C, ele é oposto B. Quando ele tá assim, ó, eu represento com um B minúsculo. Tudo bem? Bom, então, o que você vai ter que fazer? Desenhar um triângulo retângulo no seu caderno, com a parte do retângulo em cima, né? E passar uma reta. E depois nomear. Aqui vai ser o seu A, o seu C e o seu B, ok? Bom, isso na atividade 5.1. Aí, ele vai falar aqui para nós que de B a H vai ser o M, H até C o N e o A até o H minúsculo. Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer aqui, ó, aonde fez esse ponto aqui, ó, eu vou pôr um H maiúsculo, tá? Então, ó, de B até H, eu vou chamar de M. De H até C, eu vou chamar de N. Eu tenho que lembrar o seguinte, sempre que eu fizer isso daqui, o lado maior que ele der certo de fazer vai ser o M. O lado menor, o N, tá? E de A até H, eu vou chamar de H minúsculo, tá bom? Então, esse daqui, o exercício 5.1 já tá pronto. Claro que vocês vão fazer com régua, no caderno de vocês vai sair bem melhor do que esse daqui. Agora, nós vamos para o 5.2. As relações métricas
são expressões que relacionam apenas as medidas dos lados e de alguns segmentos de triângulo retângulo, recortando o triângulo pela medida da altura A até OH. Imagina, né, que eu consigo fazer um corte aqui, né? Desenho isso daqui, pego uma tesoura e recorto aqui. O triângulo ABC é dividido em dois triângulos retângulos. Ó, lembra que eu falei? Parece dois triângulos, um de costa para o outro. Um triângulo vai ser o ABH e o outro vai ser o AHC, tá? A altura dividiu o triângulo em dois triângulos retângulos semelhantes entre si. E preencha a tabela a seguir. Bom, o que ele fala aqui para nós? Deixa eu só recortar isso daqui, porque não vai precisar. Então, o que ele fala aqui para nós? Que eu fiz, né, esse triângulo aqui, eu passei ele pede aqui pra gente usar essa projeção ortogonal, então passei aqui, recortei e separei em duas partes. Então, no triângulo ABC, quem é a hipotenusa? Tá? A hipotenusa vai ser a letra A. Ó, aqui não é o A, olha lá o que a gente fez, aqui não é o A. Olha a hipotenusa aqui, quem é a hipotenusa? Ó, é a letra A, certo? E o cateto? Um dos catetos vai ser o C minúsculo e o outro cateto, o B minúsculo, tá? No triângulo ABH, quem vai ser a hipotenusa? Agora eu não posso mais dizer que tá aqui, porque esse ângulo de antigamente, que era 90 graus, foi dividido em duas partes. Agora ele é 45 graus. Aonde passou a ser o meu ângulo de 90 graus? No H. Então, quem vai ser a hipotenusa? Aquele que está do outro lado, entre o A e o B, que eu vou chamar de Hzinho. Então, ó, A minúsculo, né? Hzinho fica esquisito. A minúsculo. Então, quem vai ser a hipotenusa? O A, o B, o H minúsculo, tá? E o cateto? O cateto vai ser essa projeção aqui, ó. O A minúsculo e o B minúsculo aqui, tá bom? A partir daí, eu consigo também escrever o próximo triângulo, certo? Atividade 5.4, nossa última atividade. Compare os triângulos retângulos ABC com o triângulo ABH, tá? Esse é o ABC, esse daqui é esse triângulo aqui, ó. Foi tirado dele, daqui, foi recortado daqui, tá? Analise as correspondências entre os ângulos internos dos triângulos para determinar como estabelecer a semelhança entre eles. Depois, escreva a relação de proporcionalidade entre as medidas de seus lados. Usando as igualdades escritas, obtenha expressões algébricas que relacionam as medidas desses triângulos. Aqui, ele é um pouquinho mais difícil, mas vocês podem procurar as aulas que estão tendo no Centro de Mídias. Eles estão falando disso essa semana. Então, naquelas aulas, nessas aulas do Centro de Mídia, eles estão demonstrando bem isso daqui. Na realidade, isso daqui você vai ter que fazer o seguinte, ó, você vai ter que relacionar, que nem, por exemplo, aqui você tinha um ângulo de 90 graus, agora o seu ângulo de 90 graus é aqui, certo? Então, quando você tinha um ângulo de 90 graus aqui, você tinha o quê? O A como hipotenusa. Como o seu ângulo de 90 graus é aqui, quem você tem agora? O seu C como hipotenusa. Então, uma das relações é dizer que o A está sobre C. Agora, eu posso pegar um outro, por exemplo, aqui, ó, você tinha hipotenusa, né? E oposto aqui ao ângulo reto, você tinha o B. Aqui você tem a hipotenusa, você tem o ângulo reto, você tem o B. Mas quem está oposto dele? O H. Então, ó, o B está para o H. E tem um outro aí também, relacionando o outro lado, o M aqui, né, e o C, que vocês vão fazer. Pode pesquisar, procurar saber como que é. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar perguntando também lá no grupo ou no WhatsApp, tá? Mas se você pesquisar nas aulas do Centro de Mídia,
vocês vão encontrar também, tá bom? Qualquer coisa é só me perguntar. Tchau, tchau!